galera, começando um vídeo pra vocês hoje, dentro do carro. Eu terminei a gaveta, deixa eu limpar minha câmera, que deve estar suja. Eu terminei a gaveta, e aí eu fui pra gaveta de finalização de produto, né? Eu fui pra gaveta de finalização de produto. E aí eu tenho os... Como que fala? Nossa, quem tem carro aí com câmera de ré, vocês confiam na câmera de ré? Gente, eu não consigo me acostumar. Vou tudo no zóio. E aí tenho meus papel de seda, né? E cara, eu comprei duas chupetinhas. Eu chamo de chupetinha porque é aqueles negócio de colar em vidro, sabe? Eu tenho... Primeira vai, né? Eu pus duas chupetinhas e coloquei um metal assim. Vocês vão entender quando eu chegar lá no ateliê, eu vou mostrar pra vocês. Coloquei um metal pra apoiar o papel de seda, colocar ele assim como se fosse numa loja, né? Onde ele fica tudo nos canos assim. E aí, gente, que eu coloquei o negócio lá. E aí eu tenho uns ferros lá em casa que é tipo uma porca gigante, que eu comprei muito antigamente pra colocar, pra organizar minhas fitas. Só que aquele negócio lá é um saco pra cortar. É muito difícil de cortar, né? Então, eu tinha os canos do meu suporte da Belle Decore. E aí eu peguei esses canos do suporte e coloquei... Deixa eu fechar o vídeo aqui, senão vão achar que eu sou louca. Falando sozinha, né? Apesar que hoje em dia todo mundo fala sozinho, sem celular na mão, né? E aí eu peguei e coloquei esse suporte lá no negócio. Coloquei esse cano lá. E no que eu coloquei o cano, o negócio é de acrílico, foi assim, ó, explodiu. Então eu vou ali na loja que eu comprei esse de acrílico e vou ver se tem ele de metal. Se tiver ele de metal, eu vou comprar de metal, porque aí eu consigo dar uma entortada para encaixar aquele cano. Porque aquele cano ficaria muito melhor do que aquele outro parafuso. Porque aquele parafuso lá vai ter que cortar. Quem vai cortar? Meu marido tá muito animado hoje não, porque o Parmeira perdeu ontem, né? Saiu do Mundial. E aí ele tá bem desanimadão. Então, quem vai cortar? Eu vou cortar? Eu não sei cortar aqueles negócios. Então eu vou ver se eu acho um de metal. Se eu achar um de metal, eu vou comprar de metal. Que aí eu consigo usar aquele cano. O cano, a largura da mesa ali é exatamente do suporte da Belle Decore. É a mesma medida. Ficou perfeito assim o cano lá. E eu tenho, porque eu tenho aquele suporte quádruplo, triplo, sei lá quantos pedaços é. Se der certo de usar aquele cano, vai ficar muito bom, porque eu tenho acho que 4 ou 5 canos daquele. Aí deixa eu ir rapidinho pra eu passar no semáforo. E aí vai ficar ótimo. Agora, se... Oh, povo de Arthur Nogueira, viu? Agora, se eu não achar de metal, eu vou ter que pôr aquele de acrílico. E aquele de acrílico eu vou ter que usar aquele parafuso lá. Agora, como que eu vou cortar aquele inferno? Eu não sei. Eu não sei se dá pra cortar aquilo numa serrinha, sabe? Eu tenho serrote, serrinha em casa. Eu vou tentar cortar de algum jeito. Meu marido já falou, ai, da outra vez que teve que cortar, nós tivemos que levar em algum lugar, porque não dava pra cortar. Nossa, meu marido anda tão reto nesse carro. Então eu vou ver, vamos ver. Eu vou levar vocês ali na loja comigo. Vamos ver se eu dou conta de gravar. Se eu não morro das vergonhas. Mas essa loja aqui é
uma das... É assim, ela tem duas lojas dessa. Tem a menorzinha, que é perto da minha casa, e tem essa maior zona que agora abriu aqui. É o mesmo dono, né? Mas às vezes tem coisa que tem lá e não tem aqui. Tem coisa que tem aqui e não tem lá. Como esse bagulho de acrílico que eu comprei aqui, então eu decidi já vir direto aqui. É um pouco mais longe, né? Longe. Quando você mora numa cidade pequena, nada é longe. Já falei isso. Quem vem de São Paulo, nada é longe, né? É tudo perto. Então eu vou ver se eu acho. E vou levar vocês. Vamos ver se eu dou conta de gravar, né? Se eu vou ter cara pra gravar dentro da loja. Porque a gente é um youtuber daqueles bem meia tigela, sabe? Hoje é sábado, são 13h32. Eu acabei as gavetas agorinha. Aí eu fui mexer nesse negócio do papel de seda, que eu quero colocar o papel de seda e eu quero colocar as minhas sacolas nesse suporte e deixar. Não quero deixar dentro da gaveta, porque aí não fica, como que fala? Usual, né? Rápido, prático. Então eu quero colocar no suporte ali. Até uma ideia pra vocês. Com certeza alguém já deve ter pensado nisso, né? Tipo, eu não inventei a roda. Mas às vezes a gente assiste o vídeo de alguém, né? Assiste alguma coisa e acaba passando despercebido. E acaba não vendo, né? Não se tocando. Ai, gente, aqui vende frango. Frango assado, fica girando ali. E aí tem uns cachorros que eles são muito cômicos. Eles ficam ali, na maquininha ali do frango ali, só sentadão com aquela cara de pedinte, sabe? Aí nunca sei onde entra nessa loja. É aqui. Aquela carinha de pedinte deles, esperando ver o que vai sobrar. Chama Shopping da Variedade. Minha calça deve estar cheia de papel colado. Eu tô assim, pra eu dormir com essa calça. Ó, vou mostrar aqui pra vocês a loja que eu... Essa loja aqui, ó. Shopping da Variedade. Eu vou dar uma pausa aqui, vamos ver. Ó, gente, tem um monte aqui, tá vendo? O que eu comprei é esse aqui, ó. Gente, voltei. Ó, tá vendo que eu falei pra vocês? Tem esse ferro aqui, mas ele é muito grande. Teria que cortar, mas cortar isso aqui é um parto. Aí lembra que eu falei que esse aqui tá mais largo? Esse aqui entra o bagulho certinho. Só que eu nunca vi isso. Em vez de vir 4 numa embalagem, vem 3 só. Eu tô colando com essa cola aqui. Oi, galera, tô vindo aqui gravar pra vocês, né, narrar, porque na hora da edição eu fui ver que a Maria Olivia tava com a televisão altíssima atrás. E aí, pra dar direitos autorais, depois meu vídeo ficar sem som nenhum, é 2 palitos. E aí eu começo a colar, né, vocês viram que na loja também tive que cortar o áudio, porque um som alto do caramba. E aí eu vou colando, passando o Super Bonder, consegui achar esse mais grosso, de plástico. E eu comprei esse mesmo, vou colando com o Super Bonder pra depois colocar metal. Eu falando que eu comprei uma fita de LED, mais uns trem que meu marido não pode saber. E aí eu fui mostrando aí, colando, passa cola, espera colar. Mostrei... Foi esse pacote dessa marca aí que eu comprei. O ateliê caótico, né? Porque eu cortei todos os adesivos, papel,
O chão tava todo sujo. Esse aí é o metal que eu falei do suporte da Belle Decore. Que no outro gancho que eu tinha posto, ele tinha explodido. E nesse aí ficou perfeito. Coloquei uma fita aí pra esperar o tempo de secagem. E já enganchei aí. Esse aí são as folhas de seda cortadas, né? Mas acho que depois eu mudei tudo de lugar. Eu coloquei primeiro e depois eu mudei. A Duda apareceu por aí. Aí eu já colei as sacolas, o de sacolas. Aí eu decidi colar mais um embaixo para colocar as sacolas. Porque eu coloquei o papel de seda cortado e depois embaixo eu coloquei o inteiriço. Que eu não corto tudo, eu compro 100 folhas, corto 50 no meio, que dão 100, e 50 eu guardo grande para os papéis A4, tá vendo? Aí coloquei as sacolas aí. E ficou super bom. Hoje já faz o quê? Uns 15 dias que eu fiz isso. Que eu tô editando o vídeo aqui. E ficou super bom do jeito que tá. Eu até pensei em colocar um outro ali pra segurar as sacolas, mas eu desisti depois. E ficou muito bom, viu? A ideia, muito boa. Eu quero colocar um gancho desse aqui, ó. E ver se eu consigo deixar ela aqui. Pra ela não ficar aqui no chão pegando poeira. Na realidade não é a dia 3 que tá aqui, né? É a dia 4. Fazer eu passar esse bagulhão aqui. Tem um pinão. Ainda bem que essas prateleiras. Apesar que essa aqui é a mais firme de todas. Toda vez que desliga ela liga, ela liga. Eu quero deixar aqui, ó. Ótimo. É isso mesmo que eu queria. E esse aqui vai ficar no chão mesmo, são os passantes. Vou deixar ele nesse cantinho aqui, que não atrapalha não. Nossa, gente, é sério, eu botei todos os meus fios. Ficou bom ali, ó. Deixa eu virar vocês aqui pra vocês verem. Sério. Ó, ficou muito bom, tá vendo? Bem organizadinho. Que aí eu vou fazer o centro de montagem aqui, então só vou pegando a folha e põe pra cima. As gavetas, né? Ó, essa primeira aqui, então ficou tudo que é da Dona Coruja. As coisas grandes, cards grandes, estão aqui do lado. Esses de entrega estão aqui do lado também, ó. Mais tarde fácil visualização. Aqui ficou cards para chaveiro. Aqui ficou todos os adesivos em vinil que eu tenho, inclusive até os... Cadê? Ah, tá aqui, uma parte tá aqui. Os holográficos não, né? Metalizados que eu fiz. Então, eles estão todos aqui. Aqui é negócio de agenda, né? Que faz o fechamento da agenda junto com esse daqui, ó. Que eu coloco. Aqui tem mais cards de unha, cards de presilha, card de espátula, tá ali. Aqui ficou uns trem de pirulito, tag de pirulito, tag de... esse
Cadê? Eu acho que tem um aqui. Tinha, né? Parece que eu tinha achado um e tinha jogado. Ah, acho que eu pus aqui. Não pus, não. Então, é um clips de coraçãozinho que vai nesse card aqui. Aí, aqui tem adesivos no vinil. Tudo que tá em vinil, ó, tá aqui. Inclusive os de caneca, tá tudo... Deixar essa rebarba aqui, agora não entra. Inclusive os de caneca estão tudo aqui. E os quadradinhos também estão aqui. Aqui são recortes, adesivos de caderno, tudo que é adesivo fotográfico. Aqui é adesivo de brinde. E aqui ficou os cards de caneca, brinde, toalhinha, tudo de finalização, tá? Então, essa gaveta aqui ficou card de pirulito também. E de tag de xuxinha, que eu preciso fazer mais desse aqui, preciso comprar xuxinha. Nessa segunda gaveta aqui, embaixo tá como que fala? Um filme. Filme não, esse negócio que eu acabei de colocar aqui, papel seda aqui, ele tá bem bagaçado. Eu uso ele pra algumas coisas, artesanato, essas coisas, então eu deixei ele aí embaixo da gaveta. Aqui eu coloquei esse grandão, né? E esses dois pequenos aqui. Mas, aqui falta muita coisa, né? Falta fazer coisas pro final do ano. Então, esse aqui vai basicamente encher. Aqui é tudo que é finalização. Então, tem lacre de sacola, coisas pra caixa, pra sacola. Isso aqui é adesivo de sacola das grandes. Isso aqui é que vai nas caixas quando eu mando pelo correio. Aqui é lacre de sacola e aqui são todos os adesivos que fecham o papel seda, tá? Eu vou passar eles pra cá, porque até então eu não tinha colocado eles aqui. Esses outros divisores aqui, ó. E vou pegar, esses aqui são os corações de sacola, tanto da sacola pequena quanto da sacola grande. Tá tudo aqui cortadinho. Da sacola pequenininha e esse da sacola grande, que é todo holográfico, ó. Eu já cortei eles, aqui eu vou deixar só os coisas. Parabéns! Aqui estão os envelopes também, eu vou colocar eles aqui, ó. Mas eles não vão ficar aqui, eles estão aqui provisoriamente. Eles provavelmente vão ficar em algum outro lugar, alguma gaveta. Porque eu pretendo imprimir todos os tamanhos que eu tenho, que são bastante tamanhos, né? E os de sacola também eu vou colocar aqui, ó. Que é o lacre de sacola. E aqui depois a gente vê o que é que a gente põe, né? Então, as duas gavetas ficaram assim. Ontem eu coloquei, deixa eu ver se dá pra vocês verem. Eu coloquei uma extensão aqui de baixo, ó. Liguei ela aqui na tomada, que essa tomada tá entrando muita sujeira. Eu precisava tampar ela de alguma forma. Aí eu falei assim, vou colocar uma extensão pra cima, que eu tirei lá debaixo da mesa quando eu organizei. E aí eu deixei essa extensão aqui. Então aqui dá pra eu ligar a cola quente, dá pra ligar a laminadora, pôr ela pra cima e ligar. Eu também mudei o cilindro de massa, porque tava ruim. Esse aqui eu já mostrei pra... Ai, isso, quase que eu estraguei o negócio. Esse aqui eu vou pôr pra gaveta de brinde, porque eu preciso laminar e botar no Polacil depois. Então, aquilo ali foi isso, certo? Agora eu vou dar uma ajeitada aqui, vou varrer o chão, que tá caótico. Vou dar uma varridinha no chão. Aqui, ó, com o papel de seda aqui eu corto, né?
Eu cortei metade, então aí tem 100 folhas. Eu cortei... tem 100, né? Então, eu cortei 50. De 50 deu 100 da pequena, porque fica duas laterais, né? Então, tem 100 folhas cortadas aí. Ai, gente, como que eu fui fazer isso no meu olho? Então, é isso. Esse aqui eu vou guardar lá pro fundo, lá, ó. Porque agora não tem... Eu não vou usar esse aqui tão cedo, né? E é isso. Agora eu quero organizar esse lado aqui. Esse aqui que tá os gatinhos aqui. Eu quero organizar esse lado aqui. Ali eu tenho um ferrinho que tá cortado. Eu até pus ele pra cá, ó. Vocês viram aí que eu tive que cortar o áudio da loja lá? Porque, gente, senão ia dar direitos autorais. Essas sacolas aqui são velhas. Eu vou guardar elas lá pra dentro do negócio lá. E aqui eu vou ver o que eu coloco aqui. Posso até colocar a sacolinha menor ali, né? Tirar ela daí de baixo. Colocar ela aqui desse lado, mas não, vou deixar tudo ali. Que fica tudo de um lado só. Vou ver o que eu coloco aqui depois. E aí, basicamente é isso. Aí sobraram esses daqui, ó. Minha cabeça, eu vou pôr. Esse deitado vai. Não vai pegar, não. Então, vou deixar aqui. Aqui ficou, ó, vou mostrar pra vocês. Eu ia mostrar só no tour. Mas no tour eu especifico mais. Mas hoje, vocês estão vendo alguma coisa? Não tô vendo porcaria nenhuma, né? Ó, no tour eu especifico mais, tá? Então, aqui fica os brindes, ok? Bottom. Aqui atrás, ó. Tem post-it. Eu quero prender essas caixinhas aqui. Depois eu vou pôr uma cola quente pra esquentar. E eu quero deixar elas presas aqui no fundo. Pra elas não ficar se zanzando. Então, eu vou colocar... tem cola aqui. Cola, oh, meu pai. Post-it. Adesivo de unha. Brinde de confeiteira. Aqui são os clipes, tem algumas xuxinhas prontas aqui, mas eu preciso fazer mais. Aqui atrás também são unha, adesivos maiores. Aqui tem algumas coisas que eu fiz. Aqui eu fiz essa divisória aqui, ó. Eu fiz de roller e fiz um tamanho certinho. Aqui tem adesivos, ó, que não couberam ali, então eu coloquei eles aqui. Então, aqui tem adesivos, lápis... e as réguas, os marcadores, que eu vou terminar de fazer os outros. E eu pretendo encher essa caixinha aqui de marcador. Aqui, ó, é tudo que é marcador, certo? Deixa eu ver se esse aqui cabe aqui. Cabeu. Vamos deixar ele aí. Aqui tem tudo que é comprido, aqui tem um bottom. Tá dando pra ver aí? Nessa de baixo aqui, eu coloquei tudo que eu tenho de brinde. Então, eu tenho xuxinha, tem as lixinhas de unha, tem algumas coisas aqui que eu uso para brinde. Aqui, ó, também, coisas que eu uso para brinde. Ó os bottoms que eu falei aqui pra vocês, ó. Do Beatles. Tem vários ali. Então, tem cards lá já, é só colocar e colocar no saquinho. E eu ainda tenho os post-its aqui, ó. Tem uma quantidadezinha aqui, ó, pra montar mais post-it, ó. Tá vendo? Então, tá aqui. Eu também preciso pegar depois e fazer. Tem clipes aqui. Depois eu especifico mais.
tá? Aqui também é coisa tudo de fazer brinde. Ali já é arte impressa, aqui são todos os lápis, tá tudo aí. Apesar que eu tenho os lápis coloridos que estão ali em cima na prateleira, né? Aí aqui, ó, vamos para cá. Segura aí. Essa gaveta que eu já mostrei pra vocês. Nossa, o que sujou aqui? Essa gaveta que eu já mostrei pra vocês. Aí tem essa gaveta, que é a minha coleção de washi tapes. Eu vou pôr alguma coisa no fundo dela, alguns papéis que eu não uso muito, pra ela dar uma subida e não ficar tão embaixo, tá? Eu pretendo começar a usar elas nos produtos, nos topos de bolo atrás pra cobrir a vareta. Eu vou testar aí. E aqui ficam algumas fitas que eu comprei na Daiso, que são fitas imã. E alguns cordões. Falta eu pegar na caixa de fita as minhas fitas da Dona Coruja, porque eu tenho uma... Eu já mostrei aqui no canal, mas tem bastante gente nova. A Progresso, essas marcas aí de fita, elas fazem uma fita que ela é exatamente na cor do meu logo. E eu tenho dois tipos, eu tenho de cetim e de gorgurão, mas tá guardado em algum lugar aí que eu preciso achar. Ah, eu tinha colocado um negocinho de coraçãozinho aqui, cadê ele? Ah, tá aqui, ó. Nossa, gente, acho que eu vou lá lavar meu olho. Não tá ardendo, mas tem alguma casquinha ali. Olha que gracinha, ó. Vai dar uma iluminadinha aí, né? Debaixo da mesa. Deixa eu virar vocês aqui. E olha, é engraçado. Acho que não vai dar pra ver. Mas eu tava assistindo o vídeo da Ismael, que ela tava falando da Andressa Urach, que mudou a cor do olho. E aí, bem na hora, eu meti o dedão no olho com o dedo tudo cheio de cola instantânea. Já não tem muito cabelo, né? Porque eu usou rímel a vida inteira. Ainda faz... Dá uma dessa. É isso, gente. Vou varrer aqui. Juntar tudo esses cacarecos aqui. Tem mais duas... Ah, esse aqui também vai ali pra gaveta. Esse aqui eu ponho nas caixas quando eu envio. Ó. É impresso na laser. Eu tô cansada, e vocês estão cansados? Eu já tô cansada por aqui já. E é isso, fui. Oi, galera. Boa noite. Vocês estão bom por aí? Nossa, gente, eu botei uma camiseta e vim crente que não tava frio. Jesus amado. Não tá frio igual ontem. Tudo bem que ontem eu acho que eu vim mais tarde. Ai, tá 13 graus. Ontem tava 12. Você é louco. Mas aí a hora que eu sentei aqui na cadeira, eu falei, ah, tá bom que eu vou ficar de blusa aqui. Puta frio. Gente, eu vou começar a montar as caixas aqui do aniversário. A cliente não trouxe o cachepô. Então eu vou agilizar o meu processo aqui. Meu nariz tá muito seco. Muito seco. Eu liguei até o umidificador ali. Geralmente eu ligo só a luzinha dele, né? E meu nariz tá muito seco mesmo. E eu já colei o LED aqui, ó, na parte de cima, ó, foi até lá na impressora. E o daqui, eu colei ele na mesa aqui e eu iria entrar com ele pra cá, né? E vir com ele na janela. Só que na hora de eu fazer o tombo nele, a curva ali eu quebrei. Então aqui debaixo da janela aqui, eu tenho 2 metros, né? Eu vou ver se eu compro um LED branco
bem forte pra colocar aqui debaixo, porque aí ele ilumina aqui minha base de corte quando eu tô fazendo as coisas. Deixa eu mostrar um trem pra vocês aqui, que eu arrumei. Segura, segura. Ah, não, tá aqui. Ah, aqui eu achei pra vocês verem, ó. Eu arrumei minha gaveta de sacos, tá? Arrumei tudinho, separei por tamanho, os menores, tá? Aqui o máximo que tem o tamanho aqui é 25 por 35. Os outros estão guardados lá na caixa lá. Aí eu separei todos os pequenos aqui, ó. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Separei todos os pequenininhos aqui, ó. E organizei. Então, a gaveta que ia ser das coisas da Dona Coruja, não é mais. Virou de saco. E aí, as coisas da Dona Coruja eu coloquei pros gaveteiros aqui. Depois eu mostro pra vocês. Deixa eu pegar minha cola. Que essa cola não cabe na prateleira, porque ela é enorme. Ai, essa blusa podia ter pelo menos um botão aqui. Vou pôr um broche. Sabe coisa de velho? Vou pôr um broche. Vou fechar um pouco essa janela aqui. Você é louco. Diz que de dia vai fazer até 26, 23, não sei. Veremos. Como eu andei indo nessas lojas, né? Eu aproveitei para comprar cola de silicone. Porque cola de silicone para colar papel fotográfico não tem coisa melhor. Ela não solta, não abre igual a cola pano, né? Terminei de assistir a série do Raul. Ixi, meu durex daqui acabou. Preciso pôr outro. Nossa, começar durex é um... Olha, esse aqui tá fácil, tá? Toda vez que eu vou usar cola de silicone, agora eu vou pôr um durex aqui pra segurar essa ponta aqui. Porque se eu não ponho, ela me irrita. Aí sabe o que eu faço? Me dá vontade de cortar fora. Aí eu corto fora, daí a cola fica aberta. Aí a hora que eu termino, eu fecho de volta. Aí assisti a série do Raul. Nossa, gente, eu realmente vi que eu sou uma fã de Raul Seixas, porém sou uma analfabeta de Raul Seixas. Eu percebi que eu não sabia nada de Raul Seixas. Tava assistindo Altas Horas. Altas Horas hoje tava muito bom. Era Pagode dos Anos... Não, já errei. É você primeiro. E agora eu passei cola lá dentro, vai ficar tudo nojento. Eu tava assistindo um vídeo aqui de um... Ah, eu nunca sei o nome dele. Acho que é Play na Gráfica. Tava assistindo um vídeo dele que ele tava falando sobre percas, né? Que ninguém fala. A maioria das pessoas não falam sobre percas, né? E elas acontecem. Realmente, não tem como a gente trabalhar... Vou sentar minha dobradeira grande. Não tem como a gente trabalhar, né? Com o que a gente trabalha e a gente não perder material. A única coisa que eu falo, aproveitando o raciocínio dele, né? Que eu falo sempre, é que assim, perder material não é um problema, porque todo mundo vai perder material. Quando começa, principalmente, a gente perde muito material. Mas, hoje em dia, né?
com a galera que faz a mesma coisa que a gente faz, né? E a galera que tem aí, que faz curso, a galera que grava pro YouTube, né? Hoje em dia tem os grupos de WhatsApp. Antigamente não existia essas coisas, né? Antigamente o que se conversava era no MSN, era em chat, no Terra, esse tipo de coisa. Eu sou dessa época, né? Então, hoje em dia, a gente tem muita informação, né? Muita gente que já começou antes da gente e essas pessoas passam as experiências dela para nós, né? Então eu sempre falo, costumo falar, né? Eu vou limpar aqui, gente, porque eu vou colocar os personalizados aqui, tá cheio de poeira. Então eu sempre falo que hoje em dia a perca de material ela é mais por uma desinformação do que, de fato, pelo processo em si que a gente vive, né, que a gente faz. Por exemplo, quando eu comecei, eu não vou nem falar na papelaria, tá? Porque eu sou da época do dinossauro, né? Eu vou falar da parte de encadernação, tá? Quando eu comecei na encadernação, já tinha bastante vídeo, bastante gente, né? Então, assim, a gente vai pegando aquelas pessoas que a gente confia, né? Que a gente sabe, amigos, colegas que já trabalham no ramo, né? E a gente vai pegando informação. Então, assim, eu já aprendi que o papel report, primeira vez que eu ouvi falar no papel report, eu já fui atrás, né? Falei, não, preciso desse papel aí. Estão falando que ele não engasga, que ele não mancha na impressora, que ele não engasga na impressora, porque quando eu comecei, na minha cabeça também, o Chamex era o líder do momento, né? Todo mundo cresce achando que o Chamex é o top do top do top. E aí, quando eu ouvi falar do report, eu falei, não, eu vou atrás. E aí, quando eu comprei esse papel, eu realmente percebi que pra encadernação, impressão de miolo, de agenda, essas coisas, ele é o melhor que tem. Que assim, é muito... Aqui, tá? Vou ser bem sincera pra vocês. Aqui, até quando tá úmido, ele não me dá muito problema na impressora. Mas assim, a gente sabe que quando tá úmido, quando tá chovendo, é burrice a gente querer como que eu vou falar? Querer inventar moda de imprimir, né? Porque... Ô, gente, depois vocês põem aí nos comentários se vocês preferem, quando eu tô conversando com vocês, se vocês preferem ver o que eu tô fazendo ou ficar olhando pra minha cara. Porque eu às vezes assisto os vídeos das pessoas, né? A pessoa fica mostrando a cara se eu não tá vendo o que a pessoa tá fazendo. E eu me interesso mais no que a pessoa tá fazendo do que na cara dela, né? Então, assim, comentem aí, por favor, se vocês querem ver minha cara ou vocês preferem ver o que é que eu estou fazendo. E aí, quando eu comecei na encadernação, eu nem tinha semi-industrial ainda. Um dos motivos de eu comprar a semi-industrial não foi por causa de cortar papel A5, não. Também, porque os meus papéis ficavam tudo cagado, cortado, lascado do lado. Uma porcaria. Mas um dos motivos é que as minhas impressões todas saíam manchadas, borradas nas pontinhas, né? Eu imprimia no A5, sempre imprimi no A5, né? Quando era 5, imprimia no A5, mas saía tudo cagado. E aí, quando eu meio que já tava querendo sair da encadernação, porque eu já tava muito brava comigo mesma, né? Eu tava perdendo muito material,
E eu falei assim, vou comprar a semi-industrial, porque pelo menos eu manchando a folha, olha, vou falar um negócio pra vocês. Isso que dá não vincar o caçamba da caixa antes. Depois você fica aqui, ó, sofrendo pra fazer essa dobra. Ô, meu pai, viu? E aí, eu comprei a semi-industrial. Só que nesse meio tempo que eu comprei a semi-industrial, eu também descobri o papel report, né? Eu descobri que ele era muito bom, que ele não manchava as pontinhas, que lilili, lá. E aí eu comprei o papel report. E, gente, pasmem, tá? Só em dias de chuva, assim, de tipo, final de ano, final de ano, chuva de verão, né? Essas coisas que deixam o tempo úmido. Cadê a minha dobradeira? Só essas coisas que deixam o tempo úmido que dava ruim no papel report, no report. Só quando chovia muito. E teve uma época que eu nunca esqueço, quando eu comecei na encadernação. Teve um ano aqui, nesse ano que eu comecei na encadernação, chovia demais aqui. Mas quando eu falo demais, demais mesmo. Chovia muito. Foi assim, uma época que, nossa senhora. E aí, quando a minha semi-industrial chegou, ao mesmo tempo, meu papel... Quem que tá me ligando agora? Meu filho tá me ligando, gente. Esqueceu a toalha. O que foi, Pedro? Minha toalha. Pegar a sua toalha? É. Peraí, gente. Tava gravando. E aí, voltando ao raciocínio, né? E quando, antes da minha semi-industrial chegar, o papel report não tinha chego ainda, né? Então, minha semi-industrial chegou, eu comecei a refilar, né, os cantos dela, tudo, tirando. Quando o papel report chegou, gente, sabe quando você pensa assim, nossa, acho que eu comprei esse trem de graça. Porque assim, ó, só quando chovia muito que dava ruim. Na época eu tinha a G3110, né? Só quando chovia muito que dava ruim. Mas de resto, foi assim, tirou com uma mão o problema que eu tinha de manchar as pontas do papel. E aí eu fui usando. Aí eu descobri que para quem trabalha com encadernação, a melhor coisa da vida, que é a impressão livreto. E quando eu descobri a impressão livreto, aí eu me libertei de vez. Se eu falar para vocês que hoje, tá? Depois que eu descobri o livreto, hoje eu não tenho mais percas, tá? De material, que eu digo, folha borrada na borda. Eu não tenho mais esse problema. O livreto simplesmente acabou com esse problema. Eu só tenho mancha em borda quando eu imprimo A5. E aí veio, né, essa parte do... Como que fala? Do livreto, que assim, já me libertou, né, desse problema que tinha. E eu,
Cara, a semi-industrial não sabe o que é refilar uma bordinha mais. Nunca mais aconteceu. Só quando alguma arte é muito na ponta. Lembra aquele caderno shaker que eu fazia? Teve algumas unidades que eu vendi que eu tive que mudar a arte, jogar pro lado de dentro, porque como eu imprimia em livreto, ele ficava muito ali na ponta. Ai, meleca que eu fiz, né? Ele ficava muito ali na ponta. E aí eu tive que jogar a arte, mas depois do livreto, tenho 0 percas de sujar a pontinha. E olha que a minha cidade é uma cidade bem úmida, claro. Eu não moro em praia, né? Não moro na beira de rio. E eu sei que isso interfere muito. Agora, é tudo um processo, né? Aí depois do livreto, eu me libertei. Aí as minhas únicas percas de material, ainda, né? Era laminação, né? Que eu tinha o suporte da Belle Decore, porém eu não usava ele. Porque eu tentei usar 2 vezes DPT numa laminadora, então eu não usava ele, ficava de enfeite. E aí, quando eu botei o suporte da Belle Decore pra funcionar, né, pra ser usado, aí eu parei de perder laminação como eu perdia antes, porque eu perdia bastante laminação. E aí eu parei de perder laminação. Eu digo laminação, laminação no, por exemplo, final do ano que a gente faz 10, 20 capas de uma vez só, né? 40 capas de uma vez só. Na época, né, minha demanda era bem menor, né? Põe aí 200 capas de uma vez só, né? 100 produtos e, sei lá, 50, né? 50 frente, 50 costas. E aí, eu já diminuí esse rolê de perder dinheiro na laminação. Já diminui muito, mas muito mesmo. O suporte da Belle Decore, apesar de eu não achar que ele é a resolução dos problemas da parte da laminação, ele foi um suporte muito bom. Porque assim, com ele, eu diminui bastante as percas. Muito. Aí, gente, veio... Aí, minhas únicas percas, depois do suporte da Belle Decore, lógico, era ainda o BLPP, porque eu ainda perdia, né, no suporte, principalmente no A3, quando falava em laminação A3, eu já sentava e chorava. E aí veio a primeira 6010 que eu comprei. Porque as únicas percas que eu tinha era imprimir a frente, quando eu imprimia o verso, puxava uma folha, perdia, às vezes tava fazendo alguma coisa intertida, perdia o miolo inteiro. E quando veio a 6010, que eu aprendi a fazer o frente e verso automático, eu posso dizer para vocês que hoje em dia, não só 6010, tá, gente? Qualquer impressora frente e verso automático já dá, tipo assim, um alívio de perca de miolo que é no início ou durante, né, o processo nosso é muito grande, né? Então, a perca de miolo eu acho que é a maior perca que tem, né? Porque a capa você perde uma, né? Uma capa, uma laminação. O miolo, você perde o miolo inteiro. Porque dependendo da onde ela errou, não serve nem pra você voltar pra trás e falar assim, ah, vou imprimir daqui e ali. Não serve. Porque o trem caga tudo. Fica tudo desparcerado, né? Então, essa impressão frente e verso automático, seja da 6010, seja da impressora que for, pra mim hoje, tá? Se alguém perguntar pra mim, ah, eu tô começando na encadernação, e você me fala qual impressora eu comprar, eu não falaria pra uma pessoa comprar uma... Principalmente quando tá começando.
Porque se você parar e colocar na ponta do lápis o quanto você vai perder de miolo... Ai, quase que eu derrubei água aqui, pai amado do céu. O quanto que você vai perder de miolo, se você parar pra pensar, é o preço de uma 6010. Eu tô falando da 6010 porque impressoras frente e verso, né, que não custam um rim, um fígado e um esôfago, a 6010 é uma impressora muito boa. Você acha ela, não precisa ser a 6010, né, pode ser a 5010, que eu acho fantástica, porque não tem scanner. Pra que eu não uso quase scanner pra nada. E então assim, a 6010 veio pra cara, tipo assim, ó, hoje em dia eu posso dizer que eu tenho quase 0 percas. Quase. Miolo eu não tenho mais, só tenho perca de miolo por desatenção, mandar alguma coisa imprimir errada, desatenção, ou porque a impressora às vezes, por exemplo, o ano retrasado, o ano passado não, mas o ano retrasado fez muito calor. As impressoras, minha filha, se mandava o miolo ali de dia para imprimir ali, às vezes no meio do miolo, ela entupia ali um colorido, um preto, qualquer cor ali e tchau e benção o miolo daquela metade pra lá. Você perdia, não o miolo inteiro, mas você perdia uma boa parte do miolo. Então, assim, são processos e processos, sabe? Claro que perca a gente vai ter. Pra sempre. Não tem como. A não ser que a gente seja muito metódico. Ah, coruja, metódico de que forma? Metódico da forma do tipo assim, tudo que você mandar imprimir, você revisar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, você ficar ali de página da impressora, né? Caso ela faça alguma coisa errada, você tá ali. A única forma é essa. Porque a nossa vida é muito corrida, né? Principalmente quem trabalha em casa. Você tá fazendo um negócio, você sai, vai estender uma roupa. Não que eu vá muito estender roupa, porque aqui em casa não sou eu que estendo roupa, mas eu tô dando um exemplo. Você sai, vai estender uma roupa, você sai, vai ver o que o filho quer. Nesse meio tempo aí, dependendo da agilidade, da rapidez da sua impressora, nesse meio tempo aí você perdeu mais da metade do miolo, né? Então, 0 percas, você ter 0 percas, é quase impossível. Mas, com os equipamentos que existem no mercado e com o conhecimento que a galera tem aí, né, que a maioria das pessoas tem, também tem que tomar muito cuidado, viu, gente? Porque ao mesmo tempo que tem muita gente que sabe o que tá fazendo, conhece o material que tá trabalhando, sabe o que funciona, o que não funciona, também tem muita gente querendo ganhar views aí no YouTube, aí soltando um monte de abobrinha e salve-se quem puder, tá? Hoje em dia a gente tem que ficar muito esperto nisso aí. Por isso que eu falo, o conhecimento nunca é demais. A gente não tem que ficar numa pessoa só bitolado naquela pessoa ali e só ver o conteúdo dela e só vai... Não, a gente tem que ver de muitas pessoas e pessoas que estão há mais tempo na papelaria, né? Mas assim, eu fiquei assistindo o vídeo dele, né? Ele falando. E tipo assim, cara, pra mim é uma nostalgia de pensar de quando eu comecei. Eu nunca tinha feito uma caixa bala desse modelo, eu adorei. Ela fica grandona. E bem legal o formato dela, né?
parece aquela caixa bala de 1950. Então, assim, eu meio que fui pra uma nostalgia, sabe? Eu lembro de quando eu comecei, quando eu quis desistir, né? Que eu falei, isso aqui não é pra mim não, vou ficar... Porque assim, gente, as percas na papelaria personalizada são muito menores. Mas quando eu falo muito menores, é muito menores mesmo. A gente perde uma folha ou outra ali, imprimindo. Agora, você, às vezes, tirar um miolo seu ali da impressora, de, sei lá, 500 folhas, né? E aí você olhar aquele miolo e ele tá todo cagado. Chegou uma hora que, assim, minha vontade era de sentar e chorar, sair fora, voltar pra papelaria personalizada. E tchau e benção. Mas, como eu já tinha comprado muita coisa, né? Investido muito dinheiro, como eu falei pra vocês, eu comecei na encadernação com uma herança que eu recebi. A papelaria, tudo que eu tenho da papelaria, né? Maquinário, impressora, essas coisas, eu conquistei com a papelaria personalizada. A encadernação, o inicial meu... vocês vão me perguntar, o que foi o inicial seu, Cruz? Eu fiz a merda de comprar uma D5, né? Poderia ter comprado uma encadernadora, porque o preço que eu paguei na D5 nova, na época, era o preço de uma encadernadora. Depois, uns 5 meses depois que eu comprei a D5, logo quando eu já tava pensando em vender ela, os preços das encadernadoras subiram muito, assim. Eu acho que eu devo ter entrado na encadernação no boom da encadernação, né? Não sei, nunca parei pra refletir sobre isso. Se eu entrei no boom, quando todo mundo entrou, né? Nunca parei pra pensar sobre isso, pra pesquisar sobre isso. Eu sei que agora o boom tá a papelaria da Shopee, né? Agora todo mundo quer vender na Shopee. Tá um surto aí, né? Todo mundo quer montar lojinha na Shopee, vender na Shopee. Agora que ela embalou, esqueci o nome dela, da embalou, veio e trouxe o pronto entrega, né? E que é uma ideia fantástica. E aí tá todo mundo babando, querendo entrar. E aí é aqueles boom, né? É o boom que dá, vai todo mundo fazer a mesma coisa. Todo mundo quer fazer a mesma coisa. E por aí vai, né? Mas então, quando... o que eu tava falando? Eu comecei a falar da papelaria. Então, vocês vão me perguntar, né? Coruja, com que você começou? Eu comecei com uma D5 0. Eu comprei ela novinha no Mercado Livre. Eu paguei uns 1.300 na época. Nela, ela era rosa. Eu acho que não tem vídeo dela nesse canal, porque quando eu comecei o canal eu já tinha abandonado ela já. Ela era rosa. E eu comecei com a D5. Aí eu comprei uma laminadora. Essa aqui que eu tenho hoje é da Mazzi. A minha da época era da Cetro. Eu comprei uma laminadora da Cetro. Ou eu já tinha... Não, eu já tinha laminadora, gente. Eu já tinha laminadora, porque quando eu comecei a fazer festa de montar festa na casa das pessoas, eu comecei a fazer uns display. E aí uma colega minha de trabalho lá na cidade que eu morava antes, falou assim pra mim, Dani, se você fizer o display só no fotográfico, você não laminar ele, não proteger ele vai desbotar muito rápido, você vai perder. Aí ela me ensinou, acho que mandou um vídeo na época pra mim, não lembro muito bem, porque já faz muito tempo, né? E aí ela mandou um vídeo na época, e aí eu comprei a laminadora. Minto, a minha laminadora era uma laminadora
Eu vou ver se minha tia tem ela ainda. Se minha tia tiver, eu vou pedir pra ela mandar uma foto pra mim. Da minha laminadorazinha. Ela era bem pequenininha. E aí, o que eu fiz? Comprei uma laminadora. Quando ela chegou, o BOPP que eu tinha comprado, ele era A3. Aí não passava nela. E os display que eu fazia, a maioria deles era bem grande. E aí eu fui e comprei essa Mazilli. Mazilli não, Seto. E aí eu comecei com uma laminadora da Seto, comprei papel, comprei tudo. Ilhós, BOPP, né? Porque eu só tinha BOPP e eu só tinha o fosco. Porque o brilho, ele refletia luz, né? Daí o display ficava feio no brilho. Então eu só fazia no fosco. Então eu tinha uma bobina de fosco. Aí eu fui atrás de comprar mais BOPP. Nossa, será que essa daqui? Deixa eu já brincar ela aqui. Pra não me dar trabalho depois. Aí eu tinha o BOPP, o fosco, fui comprar mais. Aí comprei o holográfico, fui enganada, né? Comprei aquele holográfico maravilhoso que todo mundo tem por aí, né? Quem nunca comprou um holográfico de baixa qualidade, né? Aí comprei BOPP, Tassel, comprei Ilhós, comprei Airo, de todos os tamanhos eu comprei. Não uma caixa, tipo assim, comprei 10 unidades de um, 10 unidades de outro. Eu tinha uma... Não sei se alguém aqui do YouTube conhece, né? A Nini Atelier. Ela, hoje em dia, eu nem sei se ela vende ainda, né? Produtos. Mas eu acho que hoje em dia ela só faz produtos. Foi uma amiga que me mostrou ela. Ela falou assim, ó, essa moça aqui vende tudo pra encadernação. Eu sei porque eu compro o Tassel com ela, eu compro não sei o que com ela. E era uma amiga que não fazia encadernação. Ela fazia só papelaria personalizada. Aí ela me indicou essa Nini Atelier, Estúdio Criativo, Nini Atelier Criativo, alguma coisa assim. E aí eu entrei em contato com essa moça, comprei as coisas, ela vendia tipo tudo picado, elástico, ela vendia 1 metro, 2 metros. Então, por exemplo, elástico, eu falei assim pra ela, ó, elástico eu quero todas as cores, 1 metro, 2 metros, 3 metros de cada. Então ela fez isso. Aí eu pedi o chato, o roliço. Não, a primeira vez que eu comprei só o chato. Eu nem sabia da existência do roliço. Aí eu pedi todas as cores, ilhós, eu pedi um pouquinho de todas as cores. Aí eu comprei papelão, né, roller. Essas coisas iniciais, né? E comecei. Não lembro o que mais. Ah, eu comprei régua de encadernação. Então, assim, eu falo que eu comecei na encadernação rica, né? Porque eu tinha um dinheiro ali. Ah, eu esqueci de brincar essa. Eu tinha o dinheiro ali para investir, né? Então, eu comecei rica, não foi igual na papelaria personalizada, que eu comecei... Tudo vendia... Fechava um pedido, eu corria comprar material, maquinário, ia investindo, né? A encadernação não, eu tinha essa grana. Então, eu meio que comecei assim, com tudo, não com tudo, né? Porque faltava bastante coisa. Mas com o essencial para se começar, eu tinha. Deus, eu me odeio quando eu faço isso. Esqueço de vincar essa parte de cima da caixa milk. Aí ela fica baulada aqui, ela fica bonita, dobrada. Como é essa daqui que eu vinquei? Ah, já nem sei mais também.
E aí foi isso, aí eu comecei na encadernação. Só que quando você começa na encadernação, eu já falei isso até no meu Sincerão da encadernação. Quando a gente começa na encadernação, a gente acha na nossa cabeça que é só aquilo ali, né? Só vai comprar aquilo ali, só tem aquilo ali. E aí você vê que o buraco é muito mais embaixo, né? Que aquilo ali que você achou que você ia gastar, pensa assim que você vai gastar um quinto, né? Daí eu comecei na encadernação com uma 3110 que veio da papelaria personalizada, né? Eu fazia muita revistinha de colorir com ela. Veio da papelaria personalizada. Imprimiu muita revistinha, né? E eu comecei com uma 3110 para miolo. As L365, que eu já tinha duas para capa. E a 1800, né? Que eu não ia fazer nada na 1800, porque o custo dela, de tinta dela, é muito alto. Então, assim, eu ia continuar guardando ela para serviços que seriam no A3, que valeriam a pena imprimir. E aí fui investindo. Aí comprei. Ah, não, eu comprei inicialmente também, eu comprei uma crop, comprei errado, eu comprei aquela dali, ó. Não que ela não preste, tá? A córnea, olha lá, tá lá no cantinho, em frente ao abajur, lá. Comprei aquela crop, né? Crente que ela ia ser uma mão na roda, né? E aí meio que eu me arrependi, porque ela é muito pesada, muito grande. Então, assim, pra você ficar furando caderno, é complicado com ela. A mão, o pulso vai pro saco. E aí eu fui e comprei uma crop menor. Então, gente, você pensa que você vai começar com um trenzinho ali, mas você vai, né, investindo. E assim, eu comecei, comprei tudo quanto é papel, 120, 150, 90, aquele papel amarelo lá, que eu amo ele, esqueci o nome dele agora. Então, assim, eu comecei rica. Mas quando o trem começou a andar mesmo, assim, a encadernação começou a andar, o dinheiro da herança da minha avó já tinha quitado meu carro. Eu não tinha mais dinheiro. Então, a papelaria, eu digo que a papelaria, os topos de bolo, porque isso foi saída de pandemia, né? Os topos de bolo salvaram a encadernação. Porque os topos de bolo, o dinheiro que entrava do topo de bolo, que eu ia comprando essas coisas aí, né? Porque a encadernação bem no início, você vai fazendo coisa aqui e ali, dando de presente pros outros, né? Pra todo mundo conhecer e saber que você tá fazendo. Aí você faz um caderno de pedido pra confeiteira. A confeiteira fica grávida, você faz um livro do bebê. Então, assim, no início é bem difícil. Então, inicialmente, eu comecei rica, mas depois fiquei pobre. Não demorou muito, já fiquei pobre. Eu lembro que o último equipamento que eu comprei com a herança foi equipamento e as últimas compras, tá? Eu tô falando. O último equipamento foi a semi-industrial que eu comprei. E no mesmo dia que eu comprei a semi-industrial, eu comprei papel report. Não comprei papel report, mas eu comprei porque eu achava que o problema estava no BOPP, que era muito fino o meu BOPP. Meu BOPP era aquele de 13 micras que eu tenho ali, que eu falei pra vocês que eu fazia os painéis, né? E eu comprei uma bobina de BOPP anti-risco. Foi a minha primeira compra que eu fiz com aquele cara do Mercado Livre que eu indicava ele. Diogo, acho que era Diogo o nome dele. Foi a primeira compra. Aí eu comprei a bobina. Quando a bobina chegou, porque
foi quando entrou. Ixi, 100% bateria. Peraí. Quando a bobina chegou, pra vocês pro outro lado. Quando a bobina chegou, eu não sabia qual era a temperatura que eu tinha que usar, né? Porque ela era bem... na hora de pegar, eu já percebi que ela era bem mais grossa do que a bobina que eu tinha. E aí eu entrei em contato no Mercado Livre com o vendedor, pra ver se ele me dava uma luz, né? E aí ele era muito gente boa. E ele falou assim, entra em contato no WhatsApp. Aí eu entrei em contato no WhatsApp. Quando eu conversei com ele sobre a bobina, eu já aproveitei que ele tava respondendo minhas perguntas e ele era muito gente boa. E já perguntei pra ele em relação ao BOPP. Porque lá da Nini Atelier... gente, nesse meio tempo todo... Ó, não foi a semi-industrial a última coisa que eu comprei. Rica, né? Eu falo quando eu tava com dinheiro. A última coisa que eu comprei foi o ateliê que a moça fechou. Logo no comecinho que eu tava começando, eu fazia parte de um grupo e não sei se ela era, digo, administradora do grupo, não lembro. Ela falou assim, fulana de tal tá vendendo, fechando o ateliê, com as portas fechadas, e ela vai vender tudo que ela tem dentro. Ela fazia linha baby, né? Ela trabalhava muito com linha de bebê, e ela vai fechar com tudo dentro. E aí mandou as fotos do que a moça tinha. Então, tipo assim, a moça devia ter umas, sei lá, 10 bobinas de BOPP, muito papel cortado, né, pra tamanho de bebê, régua da Mimo, tesoura da Mimo, que mais? Papelão, régua de encadernação, que na época eu não tinha. E eu lembro que a moça acho que tava pedindo 2.000, não lembro se foi 2.000 ou 1.900. E aí eu fui e peguei assim, o restante que eu tinha, porque a gente pegou o dinheiro pra quitar nosso carro, o restante que eu tinha, e fui lá e fechei com ela. E aí eu fui buscar, minha sobrinha na realidade pegou pra mim, né, porque ela era de São Paulo. Minha sobrinha pegou pra mim, trouxe até aqui perto e eu fui buscar. Então, essa foi a última compra. Aí eu comecei, aí quando veio esses BOPP da menina lá, junto desses BOPP tinha holográfico bom e holográfico ruim. E quando eu comprei da Nini Atelier, o holográfico dela era bom. Era muito bom o holográfico dela. Mas quando veio do ateliê dessa menina e eu já tinha comprado uma bobina de caquinhos, que saía tudo, eu vi que era a mesma bobina quadradinha. Aí eu falei assim... E aí eu aproveitei o dia que eu conversei com ele no chat, né? Que ele falou assim, me procura no WhatsApp. Eu peguei e perguntei pra ele. Falei, olha, por que tem umas bobinas de BOPP holográfico? A hora que a gente lamina elas, né, ou esfrega a espátula, elas saem o holográfico. Aí ele explicou pra mim que a bobina da marca que ele vendia, ela tinha uma proteção na laminação, naquele holográfico, por isso que não saía. As outras não tinham. Então, conforme o calor batia, elas saíam, né? E aí foi aí que eu peguei amizade com ele. Então, tudo que eu precisava, assim, parecia que ele entendia bem do que ele vendia, do produto que ele vendia, né? E aí eu comecei a conversar com ele. Então, foi assim que eu descobri o holográfico. E aí foi, gente, aí foi... Eu digo pra vocês que a encadernação, além dela ser um caminho sem volta, né? Porque eu não me vejo mais não fazendo encadernação, é só ladeira abaixo, né? Porque como eu falei pra vocês, eu perdi muito material, pensei em desistir. Então, tudo foi um processo, né?
E quando eu falo aqui no YouTube, gente, não vai nessa conversinha, ai, começa com o que você tem. Não, gente, não começa com o que você tem, começa certo. Porque quando a gente começa com o que a gente tem, quando a gente começa, tipo, né, de qualquer jeito, a gente tem muita perca. A gente joga muito dinheiro fora. Se quando eu comecei eu já tivesse comprado uma encadernadora, eu não teria perdido mais de, sei lá, R$ 800. Eu acho que eu perdi naquela D5. Então, assim, não dá para começar agora. Espera mais um pouquinho, junta mais um pouquinho o dinheirinho e vai lá e compra uma encadernadora. Para depois você não ter que vender ela a preço de banana para você conseguir vender, né? Eu vendi a preço de banana, eu vendi por R$ 400 para uma amiga minha. Então, assim, não você ter que vender ela a preço de banana. Uma coisa que você comprou nova, que você quase não usou, mas que não é o ideal para você. É igual eu estou falando da impressora. Vai começar? Tem dinheiro para comprar uma impressora frente e verso automático? Não tem. Tem dinheiro? Compra. Não tem? Espera mais um pouco. Junta mais um pouco. Ou se aperta um pouquinho mais na parcela, a parcela vai ficar um pouquinho mais alta, mas compra uma impressora, porque se você for ver o tanto de material que você já vai perder aprendendo, até numa impressora frente e verso, que assim, quem tá fazendo o serviço é ela, não é você. Você só vai ter que aprender a configurar corretamente. Depois é ela. Você não vai ter que ir lá pôr o papelzinho, virar lá. Não, é ela. Ela erra, a folha enrosca, ela joga a folha fora e continua o miolo até o final. Então, assim, não tem para comprar uma impressora agora, uma frente e verso automática, espera mais um pouco. Esse tempinho que você vai esperar, ele vai te dar ali na frente um lucro. Não é nem um lucro, mas eu acho que é uma qualidade de vida mental e psicológica que você não vai ter. Porque, gente, a gente se estressa demais perdendo material desse jeito que a gente perde. É tipo assim, você fica desolado. Eu ficava desolada. Eu cheguei a falar pro meu marido, eu vou vender tudo isso aqui, vou sair fora disso aqui, vou continuar a papelaria personalizada, porque isso aqui não é pra mim, não. É muito papel. Papelaria, você perde aí 10, 20 folhas, eu já fico pistola. Imagine perder 100, 200 folhas. Então, assim, eu sempre falo aqui no canal, eu falo diferente do que todo mundo fala. Tenta começar do jeito certo, com o equipamento certo. Quando a gente começa assim, nossa, tô falando há 50 minutos. Quando a gente começa assim, as chances da gente ter que ficar gastando é muito menor do que a gente começar errado. Porque mais pra frente você vai gastar. Aí vai comprar uma impressorinha cabeça de linha da Canon. Você vai ter que girar o miolo. Vai ter dias que ela vai puxar uma, duas folhas e você vai perder um miolo inteiro. E aí é só resma que vai. Então, assim, já começa com uma impressora boa. Ah, quando você vê que a sua demanda tá começando a dar aquele dente, não fique enrolando, querendo tirar dinheiro da onde não existe. Vai lá e compra uma outra impressora. Não fica sobrecarregando uma impressora só. Porque quando você põe uma só como burro de carga, o burro de carga não aguenta, uma hora ele vai arriar. E aí, por exemplo, talvez você não vai ter uma impressora igual eu tenho ali, uma impressora de 10 anos. Que tá com você há 10 anos e a impressora tá em perfeito estado. Por quê? Porque eu não sobrecarrego o meu maquinário. Quando eu trabalhava com papelaria personalizada, eu ficava com uma impressora só moendo? Não, eu tinha duas. Então eu moía em uma e moía na outra. Então assim, o miolo, quando eu comecei a ver que o miolo começou a 3110, eu comprei a G6010. Quando eu vi que a demanda já escalonou em outro lugar,
Eu arrumei outra 6010. Porque também eu não ia avacalhar com ela. Porque assim, gente, depois que você aprende a imprimir frente e verso automático e você fazer modo livreto, a tua vida muda. Ó, é uma chave que vira. E aí eu já não queria mais usar 3110 para fazer miolo. Porque assim, a chance de eu perder um miolo era gigantesca. Então eu só mandava na 6010. 6010, 6010, 6010. Eu só fazia às vezes a agenda 2 dias por página. Na 3111, que nem 3110, que nem tem mais. Então hoje eu fui e comprei outra. Então assim, tudo a gente tem que ir se planejando, né? Demanda aumentou, não fique enrolando, esperando dar ruim para depois fazer. Porque depois que deu ruim, você perdeu um equipamento. Você podia ter 2. Agora você vai ficar só com 1. Porque às vezes o conserto do outro não compensa. Às vezes você não tem aonde consertar, dependendo de onde você mora. E ao invés de você ter 2 equipamentos trabalhando para você, 2 funcionários, tu vai ser só 1. E ainda vai ter que pagar esse 1. Com uma coisa que você já tinha 1 pago, e aquele equipamento já estava pago. E você ia ter 2. Agora você vai ter 1 de novo. Para você conseguir fazer mais 1, é mais difícil do que você ter 1 e ir pro segundo. Então, tudo a gente tem que usar a cabeça. Eu sei que a cabeça da gente não funciona igual o bolso da gente. Mas a gente tem que pensar, como ele estava falando no vídeo, monetariamente. Perder, gente, não era 1 miolo que eu perdia, não. Às vezes perdi 1, 2, 3, 4, 5 miolos numa semana. É muita coisa, é muito papel. Às vezes ia 2, 3 remas só em perca. Então, fica aí a reflexão, pensem aí o que vocês acharam desses 50 minutos. Agora eu vou cortar os lamicotes para colocar os apliques. Os apliques, a maioria deles já tá cortado, né? Ó, tá tudo aqui. Ai, falta cortar essa caixa, mas essa caixa aqui, na realidade, no arquivo, ela tá... A pessoa imprime o papel vermelho e faz a caixa. Eu não vou imprimir o papel vermelho, eu vou pegar o papel vermelho, vou cortar ele e vou colar a camiseta na frente. É isso, pensem, se você tiver um coleguinha que tá começando, conversa com ele. Sabe por quê? A gente tem que incentivar as pessoas a começar, mas também a gente tem que botar o dedo na cara assim e falar, ó, vai começar? É isso, 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 isso e isso. Não é 1000 maravilhas. Não é tudo maravilhoso. Só vem, só vem, só vem, não. Né? É difícil. É como eu falei pra vocês. Você começa com um pinguinho de coelho, você acha que você tá rico, você comprou isso, você comprou aquilo. Quando você vai ver, aquilo ali é só a ponta do iceberg. Tu vai gastar muito mais dinheiro. Você vai precisando comprar coisa, né? Ah, quero fazer uma brochura, compra prensa, né? Ou vai prensar nas resmas. Então, assim, eu quero um BOPP novo. Eu quero isso. Eu quero fazer diferente. O cliente pediu isso. Então, assim, pense, sabe? Pensem não, vocês já estão na encadernação, né? Mas, assim, se vocês têm um amigo, vai entrar, fala assim pra ele, opa, espera um pouquinho. Junta mais um dinheirinho aí, compra uma encadernadora, né? Não precisa ser uma super soft igual aquela minha. Pode ser uma encadernadora daquelas que é bem parecida com a de espiral. Pode ser uma encadernadora daquela. Inicialmente, né? Mas uma encadernadora profissional, não uma encadernadora que depois de um tempo que você tá lá, desce a alavanca, a encadernadora começa a fazer assim, ó. Né? Você com, sei lá, 200 cadernos para furar.
Gente, entrou uma encomenda pra mim, eu fiquei desesperada. Quem é antigo aqui no canal vai saber. Logo no meu início eu tive uma encomenda de 200 cadernos. Não lembro se era 200, se foi 100, depois mais uma demanda de 100. Não lembro. Mas eu fazia com uma confeiteira que dava curso. Então, quem fazia o curso dela ganhava um caderno de pedido. Com a logo dela, tudo do curso dela. E eu fazia esses cadernos. E teve um final de semana que eu peguei pra furar. De quinta para sexta, eu peguei pra furar. Eu ia entregar na segunda-feira. De quinta para sexta, eu peguei pra furar. Eu já vi que a D5 não tava lá grandes coisas, né? Na época eu tinha mudado o papelão para 1.9. Não é que ela tava ruim, porque ela era nova. Ela tinha o quê? 3 meses de uso. Mas assim, eu ia descer a alavanca dela, ela já meio que jogava pro lado. Aí na sexta-feira, mesma coisa. Quando foi no sábado que eu tava furando, eu falei pro meu marido, fura uma folha aí. E ele falou, ih, esse negócio tá estranho, tá meio capenga. Aí ele falou assim, isso aqui vai quebrar. Você tá forçando demais. Aí nós entramos no Mercado Livre e eu achei essa daí que chegava no domingo. Aí eu comprei ela, paguei um rim, porque era full, né? Chegava no domingo, paguei 1.700 e lá vai pedrinha. E aí ela chegou no domingo nós montamos tudo ela. E no domingo eu furei, terminei de furar todos os cadernos. A D5 não estragou, ela não estava estragada, só que ela não era para uma demanda daquela. Furar consecutivamente do jeito que eu tava furando. E hoje em dia ela tá com uma amiga minha faz bastante coisa, mas acho que até hoje ela nunca pegou um pedido assim de 350 mil coisas pra fazer de uma vez só. E eu não lembro, mas eu acho que eu fazia o iron inteiro, não fazia picoteado não. E aí você tinha que furar, depois botava o pino, virava do outro lado. Era um parto. Então é isso, galera. Vou botar os lamicotes pra cortar. Parar de falar, né? Botar os lamicotes pra cortar. Vou fumar um cigarrinho. Vou beber mais um copo d'água, que eu falei que hoje eu só ia beber qualquer coisa que não fosse água aqui nesse ateliê. Se eu bebesse 2 litros de água antes. Então, mais um copo daquele ali, eu já vou bater 2 litros. Aí eu posso... Tem uma coca aberta aqui, ó. Eu gosto, tá? Eu vou pôr um gelo no copo lá, que tá sem nada. Vou tomar aquele restinho de coca ali. E aí vou botar... Primeiro vou botar os lamicotes pra cortar. As caixas aqui... Ai, que bom que eu comprei aquela fita escrota lá. Porque eu já vou... Eu vou grudar ela no liner. E vou cortar ela assim, já vou fazendo os apliques que não vão lamicote, eu já faço com ela. E é isso, galerinha. As caixinhas já estavam quase tudo montada, né? A maioria eu já tinha fechado na lateral. Eu amei essa caixa bala. Amei mesmo. E, gente, não sei se vocês sabem. Acho que vocês viram eu cortando, né? Mas eu não corto caixa de papelaria personalizada com marca de registro. Eu deixo elas no tamanho maior da folha, que dá. Centralizo, porque a maioria dessas caixas aqui são artes estratégicas, né? Se ela fica um pouquinho pra lá, que nem esse lado aqui ficou um pouquinho pra lá, no problems, tá? Então, a maioria dessas caixas são artes estratégicas. Então... Ó, e ela cortou certinho, ó. Claro, vai ter umas que vai estar mais vermelha pra baixo, outras menos. Mas assim, ó, eu centralizo na folha e mando imprimir. Sem marca de registro. Claro, com sangria, né? Sem marca de registro e vai. Pode ver que não... Ó. Por isso que eu falo. Eu tava falando antes, né, daquele vídeo da mulher. Às vezes, a pessoa não sabe configurar.
Eu configurei todos esses arquivos. Tinha bastante com erro. Coisa que sobra, sabe, no arquivo. E às vezes a pessoa não vê, fecha o arquivo, vende. E aí que se dane o coleguinha. Mas eu gostei bastante dessa caixa bala aqui. A caixa bala vai um chuteiro e uma luva aqui. E o nome... eu esqueci, né? Então eu vou... ah, eu acho que eu já cortei ele pra pôr aqui, ó. Que é esse aqui, ó. Ou é algum menor que esse. Esse aqui tá meio que saindo pra fora. Acho que todos são do mesmo tamanho. Então, eu vou continuar aqui. E depois eu volto aí pra vocês.